Fala galera, tudo bem? E aí? Pronto para mais uma aula de história? Hoje nós vamos ter uma aula de história muito legal, muito bacana, sobre algumas coisas que eu tenho certeza que você não sabia, mas que vai ficar sabendo agora com o tio Raimundo, ok? Bom, antes de a gente começar, eu queria pedir um favor a você. Você já se inscreveu no canal? Ah não, ainda não? Então, aqui embaixo, tem aqui, ó, inscrever-se. Clica lá, dá uma força, dá uma moral pro professor aqui, tá bom? E no final do vídeo, se você gostar, se você achou que eu expliquei bem o conteúdo, dá um like e faz um comentário lá, ok? Bom, mas agora vamos começar. Hoje nós vamos estudar as páginas 45 e 46. Nós vamos falar sobre o Reino de Gana. Bom, então vamos lá. Então, Gana foi o primeiro grande reino na África a se organizar. O Reino de Gana ele estava situado naquela região ali entre o deserto do Saara e entre as florestas tropicais. Então, naquela região que tinha o nome de Sahel, que eu expliquei na aula passada, tá bom? E onde é que era o Império de Gana, o Reino de Gana? Se a gente fosse olhar hoje o mapa de Gana, nós iremos ver que o Reino de Gana estava situado entre dois países que existem hoje. Entre o Mali, certo? E a Mauritânia, ok? Então, o que hoje é Mali e Mauritânia, no passado já fez parte de um reino dos mais poderosos da África, chamado Reino de Gana. Bom, então, primeiro, Gana era um título que os reis guerreiros recebiam. Então, era um título que era dado aos grandes lutadores da região. Bom, então, o Reino de Gana ele tinha um grande comércio, principalmente de sal e de ouro. Ouro, gente, era um produto muito abundante, em grande quantidade na região de Gana. Bom, algumas coisas, além do comércio, permitiram que esse reino crescesse e se desenvolvesse tanto. Por exemplo, eles foram os primeiros povos a realizar a domesticação de animais, como dromedários e camelos, certo? Então, isso contribuiu muito para os seus deslocamentos, para as suas viagens, para as caravanas que levavam o comércio, que levavam o sal, que levavam o ouro para outras regiões para serem vendidos, ok? Então, a domesticação desses animais ajudou muito nas transações comerciais que eram realizadas na região transsaariana. Então, nas regiões ali próximas do deserto do Saara. Bom, outra coisa muito importante é que esse comércio no Reino de Gana era comandado por um povo chamado Soniquês. Soniquês, na realidade. Os Soniquês eram eles quem dominavam e quem realizavam esse comércio, certo? Às margens do rio Níger e no país que hoje nós conhecemos como Senegal, tá bom? Então, esses Soniquês eram eles que dominavam o comércio e realizavam esse comércio muito forte nessas regiões próximas do rio Níger e do Senegal. Bom, a capital do Reino de Gana era uma cidadezinha com um nome bem estranho, viu? Olha só o nome da cidade, Kumbi Salé. Essa era a capital. Bom, então quando eu falar aqui em capital do Reino de Gana, tenta lembrar que o nome é Kumbi Salé, certo? Essa é uma cidade que possui uma população muito grande,
para a época. Então tinha mais de 20 mil habitantes, certo? Então era uma cidade grandiosa para a época, devido à quantidade de habitantes que existia naquela região, certo? Em Gana e nessa cidade, na capital, o rei era adorado como se ele fosse um intermediário entre os homens e os deuses, certo? Então ele era o elo de ligação. O rei ficava aqui, o povo ficava abaixo e os deuses acima. Então eles acreditavam que o rei era a única ligação que eles tinham com os deuses. Então eles precisavam obedecer aos reis para que pudessem ter a bênção dos deuses, certo? Outra coisa muito importante nessa região é que as cidades no reino de Gana, elas eram muito ricas, certo? Só para você ter uma ideia de quão rica era, a quantidade de ouro lá era muito abundante. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, mas eram cidades muito ricas, certo? As cidades de uma região chamada Bambuquê, desculpa eu ficar olhando para baixo porque esses nomes são complicados de decorar mesmo, certo? Então as cidades da região chamada de Bambuquê concentravam as maiores reservas auríferas do Império, do Reino de Gana. Auríferas vem de ouro, certo? Então eram as cidades que tinham a maior quantidade de ouro no Reino de Gana, estavam nessa região chamada Bambuquê. Pessoal, o que é isso, região Bambuquê? O nosso país é dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A África é dividida em regiões. Uma das regiões da África, do Reino de Gana, era a região Bambuquê, que era rica em recursos minerais. Isso fez com que essa região se tornasse de muita importância nas rotas comerciais, certo? Então, as rotas comerciais sempre passavam por aquela região porque sabia que ali tinha riqueza, tinha ouro e que era um ponto importante para se passar, certo? Bom, então a riqueza proveniente do ouro no Reino de Gana fez com que muitas cidades surgissem, certo? Além disso, atividades foram desenvolvidas, foram aperfeiçoadas devido à riqueza do local, como por exemplo a tecelagem, a atividade tecelagem, produção de tecidos, ela foi modernizada por meio de máquinas mais modernas para a época, né? Também a metalurgia, eles aprenderam a trabalhar, fundir o ouro e dar formas diferentes ao ouro, né? Também a agricultura foi muito desenvolvida nesse período, porque com o aumento das pessoas era necessário que novas técnicas agrícolas fossem implantadas para produzir cada vez mais alimentos, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Os principais produtos que tinham nessa região: ouro, marfim, certo? Marfim era obtido nos chifres dos elefantes, como eu já falei algumas aulas atrás para vocês, certo? Então, ouro, marfim, sal, cobre, tecidos, certo? Então, eram muitos cavalos também, tâmaras, que eram frutas que eles encontravam nessa região. Bom, além do comércio de escravos, que já acontecia como uma atividade muito difundida e bem comum na época. Então, já no Reino de Gana já existia o tráfico de escravos, a compra e venda de pessoas como escravas. Bom, a extração desse ouro era tão abundante, aí é que vem a curiosidade, preste atenção. Lá em Gana, no Reino de Gana, tinha tanto ouro, gente, tanto ouro de um jeito, que eles não sabiam mais o que fazer com esse ouro. Então eles pegavam o ouro
para fazer escudos de ouro, olha só, escudo de ouro, espadas com cabo de ouro. Ei, coleira para cachorro de ouro, dá para tu? Dá para tu? Então, até coleira para cachorro eles faziam, porque tinha tanto ouro que eles não sabiam o que fazer. Os ricos e poderosos, certo? Mandavam fazer coleira de ouro, certo? Então, você vê aí o quanto essa quantidade de ouro era existente e abundante, bom? Então, o auge, o período mais poderoso, o período mais rico, por isso é chamado de o auge, é a parte mais alta, ocorreu entre os anos de 1037 e 1075, bom? Então, foram aproximadamente 40 anos de grande poder e riqueza, certo? O governo de um rei nesse período foi muito marcante, certo? Por quê? Porque ele tinha um grande senso de justiça. Ele era um homem muito justo. Ele procurava governar de forma a respeitar e atender as necessidades do seu povo. Então ele era um homem muito amado e muito querido pela população. O nome desse rei é outro nomezinho confuso, mas a gente vai dizer aqui, certo? Tenquemenin. Tenquemenin era o nome desse rei. Rei muito justo, rei que respeitava e rei que procurava atender as necessidades do povo e respeitar também as diferenças do povo. Então, um rei muito justo, esse foi o rei mais famoso no reino de Gana, tá bom? Outra coisa, gente, o reino de Gana tinha uma diversidade muito grande. Os historiadores dizem, inclusive, que existia uma grande diversidade econômica, diversas fontes de riqueza, como já falei, o comércio, o sal, o ouro, tudo fonte de riqueza, certo? Existia uma riqueza mineral, uma riqueza agrícola, uma metalurgia e etc. Bom, então também uma grande riqueza social. Como assim? Existiam muitas pessoas com culturas diferentes e etc. E a religião, professor? A religião. A religião, gente, em Gana, primeiro eram politeístas. Então eles tinham muitos deuses, certo? Eles também eram animistas. Então, primeiro, eles eram politeístas, acreditavam que existiam vários deuses. Segundo, eles eram animistas. Professor, o que diabo é animista? Animista é o sujeito que acredita que todos os seres, sejam animal ou ser humano, um lagarto, uma cobra, um macaco, um cachorro, um ser humano, todos esses seres têm um surgimento em comum espiritual. Todos já foram espíritos antes de serem carne, antes de serem matéria. Então o animista é esse sujeito que acredita que as plantas, as rochas, os animais, os homens já viviam espiritualmente antes de viverem fisicamente, ok? Então, também existem lá animistas. Existiam politeístas e animistas. Bom, no século XI, certo? A capital do reino, ela começou a sofrer invasões dos povos muçulmanos que estavam em sua expansão. Vocês vão estudar isso bem melhor sobre a expansão muçulmana o ano que vem, certo? Vocês já estudaram, desculpa, ano que vem não. No bimestre passado vocês estudaram isso muito bem, certo? Nós vimos sobre a expansão muçulmana. Então isso
essa expansão muçulmana enfraqueceu. Eles tiveram que enfrentar muitas batalhas com os muçulmanos, e depois que os muçulmanos venceram, invadiram, os muçulmanos obrigaram eles a se tornarem islâmicos, e isso fez com que houvesse um enfraquecimento no reino, e ele fosse perdendo a força e o prestígio, certo? Depois disso, gente, as relações comerciais começaram a acontecer com outros povos também, com os europeus, certo? É tanto que no século XV já houve inclusive mercadores portugueses que começaram a realizar comércio com os povos do Reino de Gana, certo? E os europeus estavam tão presentes nessa região que no ano de 1482 eles receberam autorização de construir castelos nas regiões que eram o Reino de Gana. E isso, gente, certo? Fez com que na África passasse a existir um forte comércio europeu presente, tá bom? Então, gente, era isso aí que eu queria falar com vocês hoje, tá bom? Então, sobre o Reino de Gana. Professor, teve isso aqui que eu não entendi, professor. Pode me perguntar. Me pergunta no Zap que eu vou responder para você, certo? Então, vamos lá. Vamos lá, agora manda recadinhos, se não entendeu, manda pergunta no Zap. Qualquer pergunta pode fazer. Não deixa de fazer não, porque você precisa aprender, tá bom? Afinal de contas, você está pagando e você tem que aprender. Ok? Tchau, tchau. Boa aula. E fiquem atentos, que eu vou botar a tarefa já para vocês fazerem, viu?